Opa, galera, nesse vídeo de uma pegada um pouco mais diferente, quero passar para vocês uma dica de como você está podendo usar variáveis de sistemas para gerenciamento de ferramenta. Para quem não sabe, no Sims tem as variáveis de sistemas, assim como no Fanuc. Só que no Sims, eu não sei como funciona muito bem no Fanuc, mas aqui no Sims você consegue fazer gerenciamento de alguns dados de ferramentas, sendo o grupo, comprimento em X, comprimento em Z, o raio, o grupo de ferramenta, a posição de corte. São todos aqueles dados que são vistos no momento do preset da ferramenta. No caso, nessa área de parâmetros. Aqui dá pra ver que nós temos essa ferramenta no local 1, que ela tem um tipo de ferramenta de desbaste, que é numerado por 500. Cada tipo de ferramenta ela é numerada pelo um seguinte código, no caso, esses números. Nesse momento, eu vou estar passando para vocês apenas os grupos de ferramentas para desbaste. Não vou entrar muito em brocas, fresas de topo, é apenas ferramenta de desbaste. Mas o que eu vou passar aqui vai servir tanto para esse tipo de ferramenta quanto para outros também. Então pode ficar tranquilo que eu vou passar um exemplo bem legal aí para vocês poderem compreender, beleza? Bom, galera, agora já aqui numa sessão um pouco diferente lá do software, eu quero passar para vocês como funciona as variáveis de sistema no Siemens. As variáveis de sistema no Siemens, elas vão ser representadas normalmente por duas letras. No caso, esse tipo de sigla aqui. É, sempre vai ter uma variável de sistema, vai ser representado por uma sigla de cifrão, a primeira letra, que vai representar o tipo de variável de sistema, e a segunda letra vai representar a visibilidade. É, Vamos focar no máximo aqui apenas no gerenciamento de ferramentas, as variáveis de sistema para gerenciamento de ferramenta. Nesse caso, vai ser sempre representado por esse tipo de sigla. Quando você vê uma variável de sistema que começa com isso, vai representar justamente a letra T, então é uma variável de gerenciamento de ferramenta que tem como visibilidade C. As visibilidades são representadas por três tipos: canal, que é representado pela C, de eixo, que é representado pela A, e a letra N, que é representado por geral. Eu não vou entrar muito em detalhe porque é até bom um assunto para outro vídeo, a gente tá passando aqui para vocês. Então, são três tipos de visibilidade. Então, focando nesse exemplo, vocês podem ver. É uma variável de sistema, gerenciamento de ferramenta do tipo de visibilidade de canal. Então, para você acessar parâmetros, características da ferramenta que você quer utilizar, que é o foco desse vídeo, você vai utilizar a seguinte variável de sistema: sigla, TC, underline, DP e o valor de parâmetro. O valor de parâmetro ele é numerado do 1 ao 6 para ferramentas de desbaste. Para outros tipos de ferramenta, esse número pode ser de 1 a 4, de 1 a 7, vai depender muito do tipo da ferramenta. Mas focando por ferramenta de desbaste, você pode utilizar esses tipos de valor de parâmetro. Você pode ver que a diferença DP e valor de parâmetro aqui vai ser 1, 2, 4, 5, 6. É, Dependendo do valor de parâmetro que você utilizar, vai corresponder o valor da variável do sistema vai ser retornado um grupo de ferramenta, uma posição de corte, o comprimento em Z, o comprimento em X e o raio da ferramenta. Você informando o valor do parâmetro, que no caso é 1 ao 6, vai representar o valor retornado aqui. Após isso, você vai ter que abrir colchetes, informar a ferramenta que você quer utilizar e o corretor da ferramenta da ferramenta que você escolheu. Passando isso, você vai ter que, de alguma forma, representar uma mensagem para você. Eu uso muito o comando de MSG para printar para mim ver no programa se realmente estou fazendo o programa certo, se estou utilizando o parâmetro certo. Vai depender muito se você quer ter essa certeza. Mas em um exemplo mais lá no software eu vou passar para vocês como fazer isso. O tipo de dado para o valor da ferramenta e do corretor deve ser do tipo int. Caso contrário, isso irá gerar um erro. Quando você informa a ferramenta que você quer utilizar e o corretor, esses valores têm que ser inteiro. Sendo assim, não pode ser um string, não pode ser um valor do tipo de dado real, porque tipo de dado real é aquele que tem ponto decimal. Então, se você informar um valor desse, normalmente acontece um alarme. Dá um erro no seu programa, às vezes não aciona um erro, não aciona um alarme, mas pode dar algum erro no seu programa. Então, é muito bom se atentar a esses detalhes. Então, sempre deve ser tipo int, no caso, um número inteiro. Então, galera, só passando para vocês aqui rapidinho, os tipos de variáveis de sistema, que eu passei para vocês num exemplo anterior, que a primeira letra vai representar o tipo, né? Então, só bem rápido, quando você vê a letra M como primeira
letra da uma variável de sistema vai ser o tipo, né? Então, quando for M, vai ser dado de máquina. Quando for S, dado de ajuste. T, dado de ferramentas. P, valores programados. C, valores de ciclo. E dados opcionais, a letra O. Então, sempre observar esses detalhes da primeira letra, do segunda. Então, você tendo isso em mente, já consegue identificar muito uma variável de sistema que ela deve ser usada, como a visibilidade dela, qual é o tipo. Então, sempre é bom estar de olho nesses detalhes. Agora, bora lá pro software. Eu vou estar mostrando para vocês como utilizar as variáveis de sistema de gerenciamento de ferramenta. Opa, galera, agora passando aqui para vocês num software da Sims, assim no trem, né? Que é diferente do comando da máquina, mas você pode estar fazendo aí de boa na máquina, sem estar tendo nenhum problema, nenhuma interferência, apenas se atentando aos detalhes que eu vou passar aqui para vocês. Eu vou fazer um exemplo bem básico para vocês na escolha da ferramenta para desbaste e para acabamento. Apenas um exemplo, vai depender muito da sua necessidade. Vai servir muito para vocês em situações de programas parametrizados e mesmo assim, e programas não paramétricos também. Vai depender da sua necessidade, como vocês podem estar utilizando todos esses valores que eu passar aqui para vocês. Então vamos partir agora para a prática. Eu vou criar aqui 4 variáveis de usuário do tipo int. Eu sei que eu nunca falei no LinkedIn em nenhum outro momento para vocês sobre as variáveis de usuário, mas futuramente quero passar um vídeo bem completo para vocês de variável de usuário, que vocês possam estar utilizando aí sem ser só parâmetros R, porque variável de usuário ajuda muita gente em situações em programas parametrizados, né? E o parametrizado aí vocês sabem que ajuda muito no dia a dia da gente como programador CNC. Então aqui no Sims eu vou criar uma variável de usuário do tipo int. Eu vou criar em 2 linhas. A primeira linha vai ser responsável por para as variáveis de usuário de ferramenta para desbagem e para acabamento. Já nessa segunda linha, vou criar 2 variáveis responsáveis por armazenar o grupo de ferramenta de cada uma delas. Então, vou criar uma grupo para desbaste que vai receber esse valor aqui e outra para receber da ferramenta de acabamento. Então, vamos simular que eu estou na empresa, eu tenho 2 ferramentas para diferentes contextos, uma para acabamento e outra para desbaste, simulando que o usuário teria que estar entrando lá num programa para inserir o tipo de ferramenta que ele quer, seria ferramenta de desbaste. Se fosse um programa parametrizado, ele teria que apenas inserir o valor que está localizado lá no magazine que está montado, né? No caso, inserir algum desses da ferramenta que ele quer utilizar aqui. Nesse caso, vamos utilizar a ferramenta 1 para desbaste e ferramenta 11 para acabamento. Como é só um exemplo, para vocês verem a diferença de tipo de parâmetro. Agora aqui, vou passar para vocês. Como para desbaste vai ser a 1, eu informo aqui apenas o valor dela. E para acabamento vai ser a 11, eu informo o número dela. Beleza, agora eu já tenho os valores da minha ferramenta. Qual a ferramenta eu vou utilizar? Agora eu inseri os valores para o grupo, que vai representar o grupo de ferramenta. Ok, agora com isso eu vou preencher, vou dar um valor para elas. Como aqui elas não tem valor, como eu só criei, agora eu vou dar um valor para elas. Que agora vai ser a variável de sistema responsável por grupo, que no caso vai ser TC, DP. Aí eu utilizo o valor de parâmetro 1. E agora eu abro colchetes e informo qual ferramenta eu estou utilizando. Poderia fazer, pensando em programas não parametrizados, eu poderia apenas inserir o valor da ferramenta aqui. Mas como eu estou utilizando variáveis, eu vou utilizar a variável desbaixo, que no caso vai armazenar o valor que tem nessa variável aqui, que é 1. Com isso, eu já informei qual é o argumento. O argumento que eu falo é que essa variável de sistema, ela aceita 2 tipos de argumento que eu passei para vocês. No caso, são a ferramenta e o corretor. Já informei a ferramenta e agora eu vou passar o corretor. Nesse caso vai ser 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a ferramenta de acabamento. Vai ser TC DP1. Pronto, agora as variáveis de grupo estão preenchidas. Agora, para me saber se elas são os valores que eu desejo, que eu quero, vamos supor que na minha necessidade eu preciso que tem que ser esse tipo de ferramenta, tem que ser uma ferramenta de desbaste desse tipo aqui, ferramenta de desbaste, e para acabamento tem que ser essa do tipo cogumelo, tem que ser ela. Então, para se fazer uma validação disso, eu poderia utilizar a estrutura, uma estrutura de
validação, que no caso é o if, né? Pra quem não manja muito dessas estruturas de repetição, if, futuramente vou estar passando uns vídeos bem bacanas aí pra vocês, de como tá utilizando isso aí nos seus programas e tá podendo fazer uns parametrizados show de bola aí pra vocês, ok? Então, vamos fazer a validação. Se no meu grupo, vou primeiro fazer a validação pro grupo de desbaste, para minha ferramenta de desbaste. Então, vou utilizar essa variável. Se o meu grupo de ferramenta de desbaste não for igual 500, vamos fazer aqui, se meu grupo de ferramenta for igual a 500, ela vai printar para mim uma mensagem que for o correto. Beleza, estou utilizando a ferramenta certa. Mas em uma situação onde eu não estou utilizando a ferramenta de desbaste incorreta, vamos supor que tem um alarme aí que eu posso estar utilizando o comando setal, que é um comando aí que vai retornar um alarme. Você pode estar utilizando o alarme que você quiser nesse exemplo. Eu utilizo muito o 610.08, que retorna lá o tipo incorreto e tal. Mas nesse exemplo eu vou apenas printar para vocês em caso de ferramenta incorreta. Se não, beleza, agora já printei aqui, eu vou dar uma praia de programa aqui só para nós ver bacaninha, né? Como vai ser printado. Então, eu estou fazendo nesse momento apenas a validação para o grupo de ferramenta de despacho. Então, eu estou botando aqui o 500 porque 500 representa ferramentas de despacho. Vou passar aqui para vocês, ó. Os tipos são 500, 510, 520, 540 e assim por diante. E no caso, vai ser os dois valores que nós estamos utilizando é 550 e 500. Então, vocês podem ver aqui, ó, quando for 510 é a ferramenta de desbaste ou de acabamento, 520 ferramenta para canais. Então, 500 ferramenta de desbaste, 550 cogumelo. Então, vamos ver aqui, ó. Por isso que eu estou utilizando o 500. Então, para que você não tenha essa dúvida, por que 500? Justamente por causa do tipo. O que está fazendo o programa? Essa variável está armazenando a variável de sistema que representa o grupo de ferramenta. Então, quando você vê DP1 é grupo de ferramenta. Então, a validação está fazendo grupo de desbaste igual a 500. Então, se minha ferramenta for do tipo ferramenta de desbaste, então vai printar isso aqui, ferramenta correta. Se não, vai printar a ferramenta incorreta. Vamos ver agora aqui o segmento do programa. Ó, ferramenta correta. Como nós estamos utilizando a ferramenta de desbaste correta lá, né? Que é 500, ela sempre vai retornar essa mensagem bacaninha. Aí vamos supor que num programa real aí, fazendo essa validação, faça um salto para subrotina, tendo que deu tudo certo e dê continuidade no programa, começar o deslocamento, a retirada do material, né? Agora vamos simular que o cara inseriu lá a ferramenta 3, do local 3, no caso 510, é a ferramenta para acabamento. Ele informou incorreto lá. Vamos fazer só um exemplo. No caso vai ser ferramenta desbaixo aqui, vai ser a 3. A 3, como eu já mostrei aqui para vocês, é 510, né? Deixa eu ver aqui, que é a ferramenta de acabamento. 510. Aí quando chegar aqui nesse laço de repetição de validação, não vai ser 500. Por quê? 510, então é uma ferramenta de acabamento. Então vai fazer essa mensagem, vai mostrar essa mensagem aqui para nós, ferramenta correta. Ó, ferramenta correta. E eu fiz mostrar também o valor do grupo de ferramenta incorreta que nós estamos utilizando. É 510. Então com isso, apenas um exemplo aqui bem básico. Eu não vou fazer para o mesmo grupo de acabamento porque segue o mesmo contexto. Então eu vou fazer aqui também outro exemplo de você estar utilizando o raio da ferramenta. Vamos supor que eu quero fazer o posicionamento da minha ferramenta para um determinado local com o valor do raio da minha ferramenta. Tem alguns programas lá na empresa que eu utilizo fazendo isso, mas é muito difícil, mas eu quero mostrar para vocês de como eu fiz isso para fazer esse posicionamento, né? Então eu acho que eu vou criar mais uma variável para vocês. Raio ferramenta. Fazer o preenchimento aqui.
Agora o valor de parâmetro para representar o raio da ferramenta, se vocês voltar um pouco o vídeo, vocês vão ver que é o número 6. Aí sempre que eu informo o valor de parâmetro, eu abro colchetes, informo a ferramenta, vou utilizar de acabamento para vocês tá vendo, e o corretor. Com isso, eu vou apagar isso aqui, para você estar vendo aqui. Ficar a tela mais limpa. Beleza, galera. Agora com os valores preenchidos das variáveis, né? Agora vamos fazer o deslocamento de acordo com o valor que está armazenado aqui por raio da minha ferramenta, né? Então vou fazer um deslocamento aqui bem simples. No caso, Z, fazer em Z. Raio, ferramenta. Ok. Aí no caso, como os valores lá estavam zerados, agora vai ser, o valor em Z vai ser igual o raio da minha ferramenta. No caso, da minha ferramenta de acabamento que eu coloquei aqui nessa variável, que está indo para a minha variável de sistema, responsável pelo raio. Então, ok, tá tudo certo. Agora vocês poderiam também fazer isso aqui, ó, para printar, né? Ter uma certeza. Você, para fazer uma validação, alguma coisa, né? Para você visualizar no programa, sem estar consultando toda hora os parâmetros, vocês poderiam fazer isso. Um exemplo, né? Após fazer o deslocamento, pode estar fazendo a impressão da mensagem. Porque o que acontece, às vezes, em programas parametrizados, você não vai estar consultando toda hora um parâmetro, né? Porque sempre são programas parametrizados, a gente sempre busca um padrão. Então, o que vai mudar mais em programas parametrizados é variáveis assim. Você vai mudar só alguns valores, 2, 4, de acordo com sua necessidade, né? Da sua ferramenta e tal. E do valor que está localizado aqui nos parâmetros. Então, eu vou rodar aqui a simulação para estar encerrando. Pra vocês verem. Ó, como foi feito aqui, ó. Antes estava zerado, né? Agora o valor é 6, por conta do raio da minha ferramenta que eu coloquei lá, para fazer deslocamento de acordo com o raio da minha ferramenta, e o raio é esse. E agora eu tenho a impressão da mensagem também, para mim ter uma maior certeza. O raio da minha ferramenta de acabamento é 6. Então, com isso, apenas um exemplo bem básico, vocês podem estar utilizando essas características de ferramenta. Beleza, é um exemplo que pode ser ampliado de acordo com a sua necessidade. Às vezes não vai se encaixar na sua realidade o que eu passei aqui hoje, mas com isso em mente, vocês podem estar aplicando em outras coisas que você deseja estar fazendo futuramente, né? Tipo, em programas parametrizados que requer validações de tal ferramenta, como eu fiz hoje, mas pode ser aplicado de acordo com a sua necessidade, né? Porque às vezes a gente pensa que, tá passando isso aí, não vai ser de acordo com a minha realidade, não vai funcionar no meu dia a dia, mas futuramente, às vezes isso, a gente lembra daquele estralo na cabeça, a gente pensa, rapaz, você pode estar fazendo isso nesse programa e tal. Então é sempre bom estar vendo esses truques, essas dicas que talvez um dia você precise, né? Não necessariamente nesse momento, talvez você não precise, mas talvez um dia precise, né? Mas estamos aí, seguimos passando mais uma dica, fazendo essa integração agora no YouTube, porque antes era mais no LinkedIn e tal. E agora aqui no YouTube consigo fazer mais vídeos mais longos, mais explicativo, né? Então espero que vocês gostem e eu espero passar mais vídeo para vocês, se der tudo certo, mas sobre os sims, né? O comando sims, sobre as variáveis sistemas, comandos específicos dos sims e mais coisas do tipo. E espero que vocês curtam e comentem para tá podendo engajar aqui. Então valeu aí, rapaziada, tamo junto.